Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Mais de 150 balões foram apreendidos numa única operação da Polícia Ambiental e do Ministério Público de São Paulo. Nessa época do ano, o costume de soltar balões se intensifica, mas como é um período de pouca chuva, a prática criminosa quase sempre provoca incêndios devastadores. A operação ocorreu em diferentes pontos da capital e da região metropolitana de São Paulo. Nesta casa em São Bernardo do Campo, os policiais encontraram 30 balões que estavam prontos para serem soltos. Em Diadema, uma fábrica clandestina funcionava na garagem de uma casa. Materiais químicos, máquinas, fitas, bobinas e papel de seda que estavam no local foram recolhidos. Ao todo, a operação da Polícia Militar Ambiental e do Ministério Público Paulista apreendeu 154 balões, 69 explosivos e armas de fogo. 3 pessoas foram presas. Esse é um dos maiores balões apreendidos na operação. Tem 25 metros e pesa 100 quilos. Balões grandes como esse podem atrapalhar aeronaves e têm mais capacidade de causar incêndios de grandes proporções quando caem na mata. A soltura de balões é mais comum nessa época do ano em que as chuvas são menos frequentes, o que aumenta ainda mais o risco de incêndios. Um balão, quando ele cai, ele carrega consigo uma chama, ele carrega consigo um princípio de incêndio, um foco de incêndio, e quando ele atinge uma vegetação que já está suscetível a esse tipo de período de estiagem, ele acomete com incêndios florestais muito severos. Foi o que ocorreu no Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha, há 4 anos, quando a queda de um balão provocou um incêndio que se prolongou por 4 dias e consumiu mais da metade da área verde. Soltar balões é considerado crime ambiental com pena de até 3 anos de prisão e multa. Para chegar aos responsáveis, a polícia tem apostado no serviço de inteligência com o monitoramento das redes sociais. Então, para nós, cria um campo muito fértil para levantamento de dados, mapeamento desses criminosos, né? E cada dia mais a Polícia Ambiental está sendo eficaz nesse tipo de ação preventiva. Luiz Fux considera o Supremo incompetente para julgar Bolsonaro e aliados. Ministro diverge de Alexandre de Moraes e vota pela nulidade absoluta do processo. Para Fux, não há golpe de Estado sem deposição do governo eleito. Especialistas analisam como o voto do ministro pode definir novas estratégias de defesa dos réus. Brasil registra deflação de 0,11% em agosto. Vacina contra Covid e gripe reduz risco de AVC e infarto. No Brasileirão, sábado, tem duelo de atacantes do Fluminense e do Corinthians na tela da Record, R7 e Record Plus. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se e abra sua conta PJ. 3 homens foram presos suspeitos de assaltar 25 lojas de conveniência de uma mesma rede em São Paulo. Segundo a polícia, esse grupo já planejava novos ataques quando foi detido. Parte da quadrilha estava escondida numa chácara na cidade de Socorro, a 140 quilômetros da capital. A área foi cercada e a casa invadida pelos policiais. Os 2 homens que estavam no local são suspeitos de chefiar a quadrilha que roubava os comércios em diferentes cidades do estado. A câmera de segurança de um dos estabelecimentos registrou o momento em que o atendente é surpreendido pelos 2 homens que estão de boné. O de roupa azul se aproxima e faz ameaças. Durante a ação, um cliente entra, compra alguns produtos e não desconfia de nada. Os assaltantes colocam as mercadorias roubadas em sacos e levam para um carro em frente à loja. Eles colocam tudo no porta-malas e fogem. O motorista do carro foi identificado e preso quando passava por uma praça de pedágio. De acordo com a investigação, os criminosos já tinham uma sequência de lojas para roubar. Eles estavam programados para fazer 3 lojas, uma em Campinas, uma em Socorro e uma em Bragança Paulista no dia da prisão. Antes das ações, eles faziam um reconhecimento dos locais. Para ver como é que é o fluxo de pessoas que frequentam a loja,
para ver as rotas de fuga, para ver se tem um local para parar o carro e depois disso eles fazem a ação criminosa. Tem histórico de eles fazerem 2, 3 lojas numa noite só. Segundo a polícia, a quadrilha suspeita de roubar ao menos 25 lojas de conveniência. Cigarros e bebidas alcoólicas eram os principais alvos dos criminosos. As mercadorias eram revendidas para pequenos comerciantes, que agora também vão ser investigados. Para identificar os receptadores, para saber para onde essa mercadoria era encaminhada para ser revendida. Outras 4 pessoas suspeitas de envolvimento com a quadrilha já foram identificadas. 2 adolescentes foram baleados enquanto jogavam futebol na Praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Um deles morreu. A polícia investiga se os 2 foram confundidos com criminosos. O tiroteio foi na frente deste quiosque na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio. O local ficou destruído. Janelas foram quebradas e pedaços de vidro ficaram espalhados pelo calçadão. De acordo com testemunhas, homens em 2 motos se aproximaram e atiraram contra as vítimas. Um adolescente de 16 anos foi baleado e morreu na hora. Outro, de 15 anos, foi atingido na perna. Os jovens jogavam futebol de areia com os amigos. Segundo a direção da unidade de saúde, o menor que foi baleado está fora de perigo, mas não tem previsão de alta. Só este ano, 30 adolescentes foram atingidos por tiros na região metropolitana do Rio. 14 deles morreram. A perícia esteve no local. O ataque teria sido cometido por traficantes do 3º Comando Puro. Este trecho da Praia do Recreio é alvo de disputa entre facções rivais pelo controle da venda de drogas. Uma das hipóteses é que os jovens tenham sido confundidos com criminosos. Familiares e amigos de João Pedro, morto pelos atiradores, protestaram. Ele trabalhava de domingo a domingo. Saiu com os primos para se divertir um pouquinho, porque só tinha tempo aquela hora. 20 minutos depois do ataque, um homem de 22 anos foi assassinado na comunidade do Terreirão, a cerca de 500 metros do quiosque. Cauã Vinícius Gomes Silva tinha passagens por furto e homicídio. A Polícia Civil investiga se os crimes foram cometidos pelos mesmos criminosos. O assunto agora é o clima. Uma massa de ar frio provocou geada e temperaturas negativas na Serra de Santa Catarina. Em São Joaquim, os termômetros passaram de 1 grau negativo, o que causou a formação dessa fina camada de gelo que foi cobrindo a vegetação. As folhas também congelaram. Essa foi a primeira geada registrada no estado agora em setembro. Enquanto as manhãs estão geladas no sul, em outros estados é a umidade do ar que preocupa, atingindo níveis críticos. Hora de falar com a Lidiane Sayuri para saber se essa situação continua assim nessa quinta-feira. Lidiane, boa noite. Continua assim, Mariana, boa noite para você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã teremos mais um dia de sol, calor e baixa umidade do ar. A situação é de emergência, com umidade abaixo dos 12% do interior de São Paulo ao leste de Mato Grosso e sudoeste do Tocantins. Do norte do Paraná até o interior do Nordeste e do oeste de Minas Gerais até o leste de Mato Grosso, estado de alerta com índices abaixo de 20%. Em Florianópolis, sol com 25 graus. Em São Paulo, a baixa umidade provoca essa enorme diferença de temperatura entre manhã e tarde. Mínima de 12 e máxima de 31. Em Boa Vista, dia ensolarado com 34 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no Amazonas e em Santa Catarina. As imagens de satélite mostram tempo aberto na maior parte do Brasil. Amanhã, o calor e a umidade provocam pancadas mais intensas entre o Acre, Amazonas e Roraima. No Nordeste, chuva moderada nos litorais de Sergipe e da Paraíba. No Sul, pode voltar a gear na Serra Catarinense e no extremo sul do Paraná. Em Curitiba, faz 27 graus. Em Belo Horizonte, 32. Em Cuiabá, 40. 33 em Belém e até 29 em Natal. Tempo Delivery. O Luiz Ricardo pediu a previsão para Porto Alegre.
Boa noite, Luiz Ricardo. Nesta quinta-feira, sol entre nuvens com 23 graus. Na sexta, uma massa de ar frio derruba a temperatura e faz apenas 19. No sábado, sol com 21 graus. O Dimas é de Água Clara, Mato Grosso do Sul. Oi, Dimas. Dias de muito sol, calor e baixa umidade do ar. Máximas entre 37 e 38 graus. A gente espera a sua participação. Pelas redes sociais, poste o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Aqui no Brasil, o quarto dia de um julgamento que mobiliza o país é a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Cristina Lemos está conosco direto de Brasília, lá da frente do STF. Cristina, se nós tivemos um início de julgamento de consensos, hoje foi o dia da divergência, né? Explica tudo pra gente. Boa noite. Boa noite, Edu. Foi um dia de grandes surpresas aqui no Supremo. O voto do ministro Fux, já se sabia que havia muitas divergências entre ele e o ministro Alexandre de Moraes, mas não tantas assim. O ministro Fux promoveu uma verdadeira demolição da peça acusatória da Procuradoria-Geral da República. Ele continua votando por mais de 7 horas. Neste momento está tratando especificamente do réu Jair Bolsonaro. E no correr do julgamento, logo na primeira hora, ele defendeu a nulidade total do julgamento e de todo o processo. Veja na reportagem de Clébio Cavagnoli. Antes de votar, Fux defendeu a necessidade de um julgamento imparcial. Não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal. Fux divergiu do entendimento de Alexandre de Moraes e Flávio Dino em diversos pontos. Em um posicionamento que surpreendeu os colegas, o ministro defendeu a anulação total do processo. Nós não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro. Estamos julgando pessoas que não têm prerrogativa de foro. Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. O ministro também afirmou que a ação penal deveria ter sido iniciada no plenário geral da Corte, para ser analisada pelos 11 integrantes do STF. Fux aceitou ainda os argumentos dos advogados sobre cerceamento de defesa pela quantidade de provas e pouco tempo para análise de todo o material. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso. Fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas. Apenas em meados de maio, cerca de 5 dias antes do início da oitiva das testemunhas, a Polícia Federal enviou links de acesso para as defesas de um SharePoint. E, não obstante, os arquivos totalizassem 70 terabytes. Mas formou maioria contra a anulação da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Sobre os crimes que teriam sido praticados pelos réus, Fux votou para absolver todos das acusações de organização criminosa armada. A imputação do crime de organização criminosa exige, segundo o entendimento uníssono da doutrina e jurisprudência, mais do que a reunião de vários agentes para a prática de delitos. Com efeito, a pluralidade de crimes e de pessoas ou a existência de um plano delitivo não tipificam por si sós o crime de organização ou de associação criminosa. Olha, a defesa dos réus anotou um aspecto em particular do voto do ministro Fux. O fato dele mencionar que o Brasil é signatário de pactos internacionais, como, por exemplo, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e também o Pacto de San José.
Nessa iniciativa, os advogados veem a possibilidade de utilizar o voto do ministro para agir em tribunais internacionais e alegar cerceamento de defesa, perseguição política e assim pressionar o judiciário brasileiro para, no futuro, até conseguir a reversão do resultado ou anulação do resultado. E o ministro Fux acaba de votar pela absolvição total de Jair Bolsonaro pelas 5 acusações. Vamos ouvir um trecho do voto do ministro? A República estaria violando o direito fundamental previsto no artigo 5º do inciso 16º da Constituição. Sem prejuízo, a própria Procuradoria-Geral da República admite. Você acaba de ouvir um trecho ao vivo do que Luiz Fux fala nesse instante, num voto que já tem mais de 10 horas. O voto de Luiz Fux não deve mudar o resultado do julgamento, de acordo com a defesa dos réus. Mas a posição do ministro, como disse a Cris, é um ponto a ser explorado pelos advogados, né? É por isso que esta posição pode tentar reverter futuras condenações num período não tão distante, como você vai ver na reportagem. Luiz Fux foi o primeiro a não seguir o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que defendeu a condenação dos 8 réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se Carmen Lúcia ou Cristiano Zanin votarem na mesma linha de Luiz Fux, os advogados podem apresentar embargos infringentes, recurso que levaria o caso ao plenário do Supremo para ser analisado por todos os 11 ministros do STF. A partir do momento que persista apenas a divergência do ministro Luiz Fux, é bastante provável que nada aconteça. A defesa dos réus reconhece que Fux deve ter apresentado o único voto contra a condenação, o que impede os embargos infringentes. Por isso, a esperança dos advogados é outra: conseguir a anulação do julgamento no futuro, como ocorreu com o presidente Lula. Lula teve a condenação anulada em 2021 porque o STF considerou que o julgamento deveria ter sido feito pela Justiça do Distrito Federal e não pela do Paraná. Hoje, Fux defendeu que o processo sobre a tentativa de golpe de Estado deveria ser anulado porque o julgamento teria que ocorrer na primeira instância da Justiça e não no Supremo, porque a maior parte dos réus já não tem mais foro especial. Nós estamos diante de uma incompetência absoluta, que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo. A competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no Pleno do Supremo Tribunal Federal. O STF já mudou várias vezes a interpretação sobre o foro especial. A última, em março deste ano, definiu a manutenção do julgamento no Supremo para os crimes cometidos em razão do cargo. Mas o entendimento anterior era de que as autoridades, saindo dos cargos, teriam julgamento transferido para a primeira instância. A mudança veio depois dos fatos, agora em análise na primeira turma. Atentos aos movimentos do Supremo, os advogados dos réus enxergam no voto de Fux a possibilidade de contestar o julgamento como um todo, até mesmo em cortes internacionais de direitos humanos. Então, eu acho que nós temos que aguardar para ver o que ocorre. Se porventura houver uma nova divergência na direção do que Fux votou, aí sim o leque de possibilidades se abre muito mais amplamente para as defesas de cada réu. 3 ministros vão deixar a corte até 2030 e, dependendo do perfil dos novos ministros, o entendimento atual pode ser alterado mais uma vez. JR mostra ainda nesta edição toda a repercussão no meio político do voto do ministro Luiz Fux pela absolvição de Bolsonaro. E ainda hoje, um estudo revela que a vacina contra a Covid e a gripe também ajudam a reduzir o risco de infarto e AVC. E tem futebol, hein? A seguir, Brasil é derrotado pela Bolívia e termina eliminatórias em 5º lugar, a pior campanha da história. Seleção sofre na altitude boliviana e Carlo Ancelotti perde a primeira no comando do time. A França enfrenta uma onda de protestos no dia da posse do novo primeiro-ministro aliado do presidente Emmanuel Macron.
Em Paris, manifestantes entraram em confronto com a polícia, atearam fogo em lojas e em um restaurante. Segundo as autoridades, cerca de 175 mil pessoas participaram dos protestos. A polícia prendeu quase 500 pessoas. Em meio às manifestações, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu tomou posse hoje. Ele era ministro da Defesa e foi nomeado às pressas, depois que o seu antecessor renunciou, depois de perder a votação no parlamento. E a seleção brasileira, hein, terminou com derrota à campanha nas eliminatórias da Copa do Mundo. O time já estava classificado, mas perdeu para a Bolívia por 1-0. Paloma Totti está com a gente. Maior adversário, Paloma. Posso dizer que foi a altitude mesmo? Boa noite. Também. Boa noite para vocês, boa noite para você. Os jogadores reclamaram muito da dificuldade para respirar. Os bolivianos se aproveitaram disso e comemoraram a vaga na repescagem. A seleção brasileira não resistiu aos mais de 4.000 metros de altitude do segundo estádio mais alto do mundo. Tu sente dor, tontura, dor na cabeça, dor de cabeça, tu não consegue respirar direito. A gente usou ali a bomba de oxigênio, estava ali no intervalo do jogo, acho que porque é algo surreal, a gente não está acostumado com isso. No campo, era nítido que os brasileiros não conseguiam acompanhar o ritmo dos bolivianos que dominaram o jogo e tiveram as melhores chances. O único gol da partida saiu nos acréscimos do primeiro tempo. Miguelito bateu pênalti e marcou. A vitória garantiu a Bolívia na repescagem da Copa e a chance de voltar ao Mundial depois de 32 anos. Motivos suficientes para a festa se estender pelas ruas do país. A seleção deixou La Paz logo após o fim do jogo, com um sentimento melancólico. O Brasil terminou as eliminatórias no 5º lugar, com a pior pontuação da história. De quebra, a Bolívia ficará marcada como a primeira derrota do técnico italiano Carlo Ancelotti no comando da Amarelinha. Agora não temos que fazer muito, pensar ao próximo jogo, preparar bem o próximo 2 amistosos e seguir o nosso objetivo, que é preparar-nos bem para o Mundial. A seleção volta a se reunir em outubro para jogar contra Japão e Coreia do Sul. Ele tem muito que arrumar nessa seleção. Daqui a pouco você vai ver quais são os artilheiros que podem decidir o jogo entre Fluminense e Corinthians pelo Brasileirão. A gente mostra também como um homem foi preso suspeito de matar um professor universitário numa tentativa de assalto em São Paulo. E o voto do ministro Luiz Fux dá esperança a apoiadores de Jair Bolsonaro. Parlamentares de oposição querem usar posicionamento de ministro para pautar projeto de anistia na Câmara. Estamos de volta para você saber que a polícia conseguiu prender um jovem que é suspeito de matar um professor universitário numa tentativa de assalto em São Paulo. E um adolescente também foi apreendido. Os policiais encontraram Tiago Reis da Silva na casa dele em Heliópolis, a maior comunidade de São Paulo. O suspeito de 18 anos teve a prisão temporária decretada. Um adolescente amigo dele também foi levado para a delegacia. Segundo a polícia, os dois tentaram assaltar um professor universitário na última quinta-feira, na Zona Sul. A vítima acelerou o carro e um dos criminosos atirou. Mário Eugênio Longato, de 66 anos, bateu num poste e não resistiu aos ferimentos. Os suspeitos já tinham tentado assaltar outros motoristas no mesmo local. Os mesmos autores praticaram 2 tentativas de roubo de 7 a 10 minutos antes de praticarem o latrocínio. 2 motocicletas que teriam sido usadas no crime foram apreendidas, inclusive a que pertence a Tiago. O suspeito tinha emplacado a moto há menos de um mês. No dia do crime, ele usou fita isolante para alterar números e letras e dificultar a identificação. Policiais conseguiram rastrear o veículo a partir das imagens de câmeras de monitoramento. Segundo a investigação, 2 dias depois da morte do professor, ele tentou assaltar outros motoristas. Os roubos eram praticados a menos de 1 quilômetro da comunidade onde Tiago mora. A defesa dos suspeitos não foi localizada. Para a polícia, foi Tiago quem atirou no professor. A arma usada no crime ainda não foi localizada. Eles reconhecem como sendo eles na motocicleta
porém, quase que de uma forma óbvia, eles negam a autoria do latrocínio. E a motivação é patrimonial, celular, aliança, coisas que eles conseguissem pegar ali de forma mais rápida. Uma operação contra fraudes fiscais e lavagem de dinheiro foi realizada hoje pela Receita e pela Polícia Federal em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A gente está falando de uma falsa rede de consultorias financeiras que oferecia serviços fraudulentos, tudo para reduzir impostos de empresas. O prejuízo aos cofres públicos passa de 200 milhões de reais. A organização criminosa alvo da operação é suspeita de enganar empresas com a falsa promessa de obtenção de crédito tributário junto à Receita Federal. Celulares, documentos, computadores, carros e até armas foram apreendidos. A falsa consultoria utilizava vários conceitos, como a gente viu aqui, guias de recolhimento da União, cessões de crédito, compensações tributárias, para assim se aproveitar do contribuinte, prometendo a ele uma economia irreal. A consultoria convencia os empresários de que era possível reduzir impostos legalmente. Mas os suspeitos acabavam fraudando os processos para compensar os impostos que deveriam ser pagos à União. Em troca, cobravam dos clientes até 70% do valor que estariam economizando. A investigação estima que o prejuízo aos cofres públicos seja de 244 milhões de reais. 187 empresas em 14 estados teriam caído no golpe. Esse crédito era repassado, era abatido dos tributos dessa empresa, não era homologado e a empresa voltava com o débito junto à Receita Federal e ela já era inscrita automaticamente na dívida ativa da União. De acordo com a Polícia Federal, com o dinheiro das fraudes, a quadrilha comprou carros de luxo, imóveis e investiu recursos em empresas e pessoas ligadas ao grupo no Brasil e no exterior. Até agora, 14 pessoas suspeitas de fazer parte do esquema foram identificadas na investigação. Vão responder por estelionato majorado, organização criminosa e lavagem de dinheiro. No Rio de Janeiro, 10 suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e roubo de cargas foram presos em operações na Baixada Fluminense. Em Duque de Caxias, os agentes retiraram barricadas das ruas para entrar na comunidade. Um desmanche de carros do tráfico foi localizado. A investigação apontou que os criminosos promoviam a venda de peças de veículos roubados. Já em Nova Iguaçu, máquinas caça-níqueis foram apreendidas num bar. Uma moto roubada também foi recuperada. Além de combater o avanço das facções criminosas, os policiais tentam coibir o roubo de cargas na região. Você já sabe que Corinthians e Fluminense se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Brasileiro aqui na tela da Record. Paloma Totti está de volta para dizer que tem promessa de muitos gols aí, hein? Tomara, é o que a gente gosta, né? Olha a dupla aí, olha essa dupla. A partida vai marcar o encontro desses dois artilheiros, um argentino e outro brasileiro. Um é reservado e com um sorriso tímido. O outro, a risada é alta. O germancano em frente às câmeras é bem diferente daquele em campo. A paixão e a garra nas partidas levaram o argentino a marcas expressivas na carreira. Entre elas, a de maior goleador estrangeiro do futebol brasileiro, no século XXI. Já o corintiano, depois de se tornar o maior artilheiro do país na temporada passada, sofreu com lesões nos últimos 3 meses. Uma fratura na vértebra e uma hérnia. Uma semana muito especial para mim, de retorno. Lógico que eu me cuidei bastante, me preparei bastante para poder estar de volta. Para Cano, 2025 tem sido positivo. Em fevereiro, já tinha igualado o número de gols marcados em todo o ano passado. Primeiramente, estar bem fisicamente, ter pouca lesão também ajudou muito. Comecei a me cuidar melhor. Esse período sem jogos ajudou o elenco do Fluminense a ganhar fôlego, já que eles não tinham uma folga desde o Mundial. Além disso, uma das estratégias do time para os próximos confrontos na temporada é apostar nos centroavantes goleadores. Germancano, por exemplo, tem 19 gols em 38 partidas. Sábado é a vez dos dois times se enfrentarem pelo Brasileirão. Então agora poder somar da 3, né, para poder continuar na parte de acima da tabela. A marca registrada de Cano é o duplo L na comemoração dos gols. Uma homenagem aos filhos Lorenzo e Leonela.
Agora Lourenço me está cobrando mais, porque já está entendendo muito mais. Ele fala, pai, por que hoje não fez gol? Reforçando o convite, Fluminense e Corinthians vão se enfrentar no Maracanã, sábado, a partir das 8h30 da noite. Essa partida do Campeonato Brasileiro será transmitida pela Record, R7 e Record Plus. Mariana, Edu. Obrigada, Paloma. O exército do Nepal retomou o controle da capital depois de 2 dias de protestos violentos. Uma jurista que já presidiu a Suprema Corte do país é cotada para assumir o poder. Soldados armados patrulharam hoje as ruas de Katmandu. O chefe do exército se reuniu com representantes dos manifestantes e líderes políticos e pediu o fim da violência. O aeroporto da capital reabriu e parte da população ajudou na limpeza dos locais destruídos. Entre os nomes cotados para a transição de governo estão a ex-presidente da Suprema Corte, Sushila Karki, e o prefeito de Katmandu, Balendra Shah, que tem 35 anos. O Nepal se declara uma república federal democrática, mas a política é controlada por partidos comunistas. As manifestações começaram depois que o governo bloqueou as redes sociais e foi acusado de censura. E a revolta aumentou por causa da repressão aos protestos e da situação econômica do país. A taxa de desemprego entre os jovens chegou a mais de 20% no ano passado e o governo foi acusado de corrupção. Os manifestantes destruíram prédios públicos e as casas de líderes políticos. Até o parlamento e a residência oficial do primeiro-ministro foram incendiados. E a mulher de um ex-primeiro-ministro morreu numa casa que foi queimada nos protestos. Nestas imagens, um integrante do governo é agredido na rua. O brasileiro Diego deixou Katmandu quando os protestos começaram. Mesma noite eu fui para uma outra cidade. Aqui na cidade que eu tô, tá tendo um toque de recolher. Então, se não me engano, a partir de 2 da tarde, as lojas estão tudo fechadas, você não pode estar na rua. 30 pessoas morreram nos confrontos e centenas ficaram feridas. A Polônia derrubou drones russos que invadiram o espaço aéreo do país. E nações aliadas da OTAN participaram dessa reação contra a manobra militar russa. De acordo com a Polônia, pelo menos 19 drones russos invadiram o espaço aéreo. Moradores foram orientados a ficar em casa e aeroportos fecharam por algumas horas. O primeiro-ministro Donald Tusk afirmou que pela primeira vez desde a Segunda Guerra, um incidente deixa o país mais perto de um conflito armado. Ainda segundo o governo polonês, os drones que representavam perigo foram abatidos com a ajuda de aeronaves de países da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. A Rússia declarou que realizou um ataque aéreo no oeste da Ucrânia e que não havia planos de atingir o território polonês. A Polônia recorreu ao tratado assinado pelos 32 países que integram a OTAN, incluindo os Estados Unidos. De acordo com o documento, um ataque contra um integrante da organização autoriza uma resposta militar das outras nações do grupo. O secretário-geral da OTAN confirmou que os países vão fazer uma avaliação completa sobre a ação russa. Seja intencional ou não, é absolutamente imprudente e perigosa, afirmou Mark Rutte. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também condenou a invasão russa. O presidente dos Estados Unidos comentou em uma rede social: o que há com a Rússia violando o espaço aéreo polonês com drones? Lá vamos nós, afirmou Donald Trump. Voltamos a falar do julgamento. No Supremo Tribunal Federal, houve uma pausa na sessão que vai ser retomada com o voto do ministro Luiz Fux, que já repercute muito em Brasília. Cristina Lemos tem as atualizações desse dia bastante movimentado, né, Cris?
Mariana, a sessão vai ser retomada dentro de instantes. O ministro Luiz Fux pretende apresentar a sua posição sobre outros 4 réus, entre eles o general Walter Braga Neto. E a gente recapitula para você o seguinte resultado. O ministro Fux, agora há pouco, votou para absolver o presidente Jair Bolsonaro de todos os crimes, todas as 5 imputações feitas pela Procuradoria-Geral da República. E o placar do julgamento, neste momento, está em 2-1. 2 votos pela condenação, 1 pela absolvição. Mais cedo, o ministro Fux votou pela nulidade absoluta de todos os processos, deste processo do julgamento que envolve os réus da tentativa de golpe, porque ele entende que esses réus já não estavam mais em seus cargos públicos quando a ação foi aceita. Portanto, eles não tinham mais a prerrogativa de foro, isto é, não podiam mais ser julgados pelo Supremo e deveriam ser julgados pela primeira instância. O ministro ainda vai detalhar os votos envolvendo Walter Braga Neto, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Além de Jair Bolsonaro, ele também inocentou Almir Garnier, o ex-comandante da Marinha, e imputou Mauro Cid na tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O voto do ministro Fux, naturalmente, acendeu a esperança de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e também dos advogados de defesa que pensam em recursos futuros. O voto repercutiu bastante no mundo político. Veja na reportagem de Tainá Farfan. O dia tranquilo no condomínio de Jair Bolsonaro contrastou com a grande repercussão do voto do ministro Luiz Fux. O ex-presidente acompanhou o julgamento de casa, onde cumpre prisão domiciliar. Ainda durante a sessão no STF, parlamentares do PL, partido de Bolsonaro, elogiaram o posicionamento de Fux e afirmaram que a decisão vai ser usada para embasar recursos na Suprema Corte. Sabemos da sua qualidade jurídica, do seu perfil técnico e por isso está derrubando todas as teses estapafúrdias e golpistas dos ministros que deram até agora os seus votos. Que enquanto uns citam Mickey e Pateta, outros citam juristas renomados, casos existentes, prerrogativas jurídicas. Teremos com certeza a entrada de dezenas, centenas de pedidos de revisão e de anulação com o voto que foi dado. Já parlamentares da base do governo Lula criticaram o voto e afirmaram que Fux teve um posicionamento divergente dele próprio em outros casos. A grande pergunta que fica desse voto é por que o ministro Fux não alegou essa incompetência no momento que ele julgou os presos do 8 de janeiro ou que ele acolheu a denúncia contra Bolsonaro. Por que esperar até o final do julgamento para declarar o STF incompetente de fazer esse julgamento? O mesmo Fux seguiu integralmente o ministro Moraes em 1.692 denúncias contra os golpistas de 8 de janeiro. Agora ele diz que o STF não é competente para julgar os peixes grandes? O voto de Fux inflou os ânimos principalmente da oposição aqui na Câmara dos Deputados, que já lutava para que o projeto da anistia fosse pautado. A estratégia agora é usar o embasamento do voto para somar forças na articulação interna e pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, para pautar a proposta já na semana que vem. Vamos trabalhar intensamente para isso, vamos ter reforços de ajuda, inclusive do governador Tarcísio, que deverá vir segunda-feira para Brasília para nos auxiliar nas articulações. Abre-se um espaço muito grande para os advogados entrarem com embargos, bem como fortalece muito a tese da anistia, que é o único caminho da pacificação do Brasil. E o ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar um procedimento médico num hospital particular aqui em Brasília. Ele vai retirar uma lesão de pele. O ministro recomendou que ele seja acompanhado, escoltado pela Polícia Penal e que apresente um atestado comprovando esse atendimento médico. A sessão aqui no Supremo foi retomada, portanto o ministro Fux vai proferir o voto relativo a outros 4 réus e amanhã será a vez da ministra Carmen Lúcia e do ministro Zanin, sessão iniciando às 9 da manhã até segunda ordem. Mariana, Edu. Obrigada, Cris.
O governo federal começou hoje o processo de conexão de Roraima ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica. O presidente Lula participou do lançamento em Brasília. A linha de transmissão Manaus-Boa Vista tem capacidade de gerar 1 gigawatt de energia, suficiente para alimentar 1 milhão de residências por ano. O sistema custou 2 bilhões e 600 milhões de reais. Roraima era o único estado isolado da rede elétrica nacional e ainda dependia da energia gerada por termoelétricas. O Brasil registrou deflação em agosto, ou seja, na média, os preços caíram em relação ao mês anterior. O IPCA, que mede a inflação oficial do país, ficou negativo em 0,11%, contra 0,26% registrado em julho. O resultado foi puxado pelo grupo Habitação, que perdeu quase 1% no mês. Em 12 meses, o índice acumula 5,13%, ainda acima do teto de 4,5% da meta para 2025. Os dados são do IBGE. O organizador de eventos de cosplay e K-pop, Henrique Pompeu, foi preso em Cascavel, no Paraná. Ele é suspeito de cometer crimes sexuais contra menores de idade. A polícia encontrou vídeos de pornografia infantil com um homem de 32 anos. A investigação teve início em abril, depois da denúncia de uma adolescente. A defesa dele disse que, por enquanto, não vai se manifestar. Um incêndio consumiu 117 hectares de uma plantação em Jaú, interior de São Paulo. A fumaça invadiu uma rodovia e provocou um acidente com 4 carros. 2 pessoas tiveram ferimentos leves. O incêndio, já controlado, teria sido causado por uma bituca de cigarro. Também no interior paulista, um homem foi preso depois de desligar o registro de oxigênio que abastece um hospital inteiro em Piraju. Nenhum paciente foi prejudicado. O suspeito deve responder pelo crime de atentado contra a saúde pública. A Polícia Federal investiga contratos firmados entre uma organização social e 8 cidades do estado do Rio. Essa investigação aponta um desvio milionário no Sistema Único de Saúde. Os agentes foram às ruas para cumprir 16 mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal investiga contratos firmados por uma organização social com 8 prefeituras do estado do Rio. Os acordos feitos entre 2022 e 2024 somam mais de R$1,5 bilhão de reais, sendo 91 milhões em recursos federais. Auditorias realizadas com o apoio do Tribunal de Contas do Estado do Rio e da Controladoria Geral da União encontraram irregularidades nas contratações envolvendo a organização social. Entre elas, a falta de comprovação na prestação dos serviços e o direcionamento de contratos a empresas recém-criadas, que pertenciam a amigos dos investigados. Empresas pertencentes a ex-dirigente ou dirigente da organização social e empresas pertencentes a amigos do presidente da organização social. A Polícia Federal apura os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato, quando há envolvimento de funcionário público. Computadores, documentos, carros e R$20 mil foram apreendidos. As prefeituras de São Gonçalo, Arraial do Cabo, Quissamã e Duque de Caxias negam envolvimento com qualquer tipo de irregularidade. As demais administrações municipais não responderam ao nosso contato. 2 responsáveis pela clínica onde uma mulher morreu durante um procedimento estético foram presas no Rio de Janeiro. Késia Batista Cardoso e Sara Aline Simões eram gerentes da clínica. Segundo a polícia, uma grande quantidade de medicamentos vencidos foi encontrada no local. Os produtos estavam no centro cirúrgico, na farmácia da clínica e no carrinho de emergências médicas. Marília Menezes Antunes, de 28 anos, morreu ontem durante uma lipoaspiração nas costas, com enxerto nos glúteos. O corpo dela foi enterrado hoje. O Conselho Regional de Medicina do Rio abriu uma sindicância para apurar o caso. A família da vítima alega negligência. O médico que realizou o procedimento foi ouvido na delegacia e liberado. As defesas das gerentes da clínica e do médico não foram localizadas.
E olha, essa que chega de Minas Gerais é sobre um homem acusado de matar 2 pessoas em Belo Horizonte por discordar do resultado das eleições lá em 2022. Esse homem foi assassinado a tiros num centro de referência em saúde mental. Os suspeitos ainda não foram identificados. As marcas dos disparos estão na placa e nas paredes do Centro de Referência em Saúde Mental. Segundo a Guarda Civil Municipal, Juan Nilton da Luz foi atingido por 14 tiros. Testemunhas disseram que Juan foi surpreendido por 2 homens do lado de fora da unidade. Ele tinha saído para fumar. Os criminosos estavam em uma moto e fugiram logo depois. Desceu da motocicleta, já efetuando esses disparos e adentrou. Juan Nilton da Luz é acusado de matar um homem e uma adolescente de 12 anos por discordar do resultado das eleições de 2022. Ele estava em prisão domiciliar e fazia tratamento psiquiátrico por determinação da Justiça. A advogada que representava Juan disse que ele não estava sendo ameaçado ou perseguido, nem tinha relação com qualquer tipo de crime. O caso é investigado pela Polícia Civil. Por enquanto, nenhum suspeito foi identificado. 6 suspeitos de envolvimento num roubo a uma casa de câmbio foram presos hoje. O crime foi na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, no mês passado. À época, outras 6 pessoas foram detidas. O prejuízo foi de R$300 mil. O criminoso de chapéu entra na casa de câmbio como se fosse um cliente. Ao sentar, anuncia o assalto e obriga a funcionária a entregar notas de dólar e euro. Ele mostrou fotos da filha da atendente para coagi-la a colaborar. O suspeito deixou o local caminhando e depois usou este carro para fugir. O veículo foi apreendido hoje pela polícia. O crime aconteceu no dia 19 de julho em Suzano, na Grande São Paulo. Apesar de apenas um criminoso ter invadido a loja, de acordo com a polícia, ao menos outras 11 pessoas estão envolvidas na ação. Na primeira fase da investigação, 6 suspeitos foram presos, incluindo o casal que teria planejado o assalto. Na operação de hoje, foram presos mais 6 suspeitos de ligação com o roubo. Eles foram encontrados na capital e em cidades da região metropolitana. Todos se conheciam anteriormente, moravam no mesmo bairro, participaram de reuniões para o planejamento dessa ação. O prejuízo da casa de câmbio foi de cerca de R$300 mil. Parte do dinheiro foi recuperada. Celulares e cartões de crédito apreendidos hoje vão ajudar nas investigações. Agora, um estudo médico que revela um benefício a mais para quem recebeu vacinas contra Covid e gripe. As vacinas podem ajudar essas pessoas a reduzir o risco de ter um infarto ou um AVC em até 40%. Bruna veio ao posto de saúde para se vacinar contra a febre amarela, mas saiu com outras 3 vacinas aplicadas, entre elas a da gripe. Já aproveitei para colocar tudo em dia, todas as necessidades que eu tinha, enfim, todo o calendário de vacinação. Já a dona Neide, de 63 anos, faz questão de se imunizar todos os anos. Para a Covid e a influenza, que eu tomo todo ano, tétano também eu tomo. Um estudo internacional analisado e revisado por médicos brasileiros revelou que tomar vacinas para se prevenir contra a gripe e Covid-19 traz outros benefícios que podem salvar vidas. O levantamento mostra que manter a vacinação em dia vai além da prevenção de doenças infecciosas. É também uma proteção extra contra problemas graves, como infarto e AVC. Vacinas contra doenças virais infecciosas, como a Covid, por exemplo, diminuem o risco de formação de coágulos. Essas infecções levam a um processo inflamatório de todo o organismo. E aqueles vasos sanguíneos, muitas vezes já lesados por placas de gordura, por trombos, acabam, por esta inflamação causada por vírus, desprendendo essas placas de gordura, levando a esses quadros hemorrágicos ou de obstrução de artérias. Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Distrito Federal, Piauí e Paraíba tiveram crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave provocadas pela Covid. No Rio de Janeiro e no Amazonas, foi a principal causa de internação de idosos. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo alerta para a importância da vacina. É mais um incentivo demonstrando a importância dessa vacinação. A vacina não vai prevenir apenas um quadro grave decorrente da influenza ou da Covid, uma pneumonia, mas as doenças associadas. Então, essa pessoa que já tem um risco para uma doença cardiovascular, ela fica também protegida com a vacinação.
Você terá novas informações sobre o julgamento de Jair Bolsonaro e aliados, que foi retomado agora há pouco, na edição da 00:30 do nosso Jornal da Record. E você pode assistir a essa edição na íntegra no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Lembre-se que a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com Paulo Apóstolo e logo depois de Reis tem Patrulha das Fronteiras. Não perca. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.